dia, pessoas! Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de Relações Interpessoais, tá? Que é uma das matérias do curso de RH de vocês. Deixa eu virar a câmera para mim. Como vocês já me conhecem, meu nome é professora Valesca, sou instrutora de RH aqui do curso de Administração do SEBRAC. E gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o que vocês entendem a respeito de relações interpessoais, tá? Passei uma dinâmica para vocês, espero que todos façam essa dinâmica porque é muito bacana. A construção de uma empresa, ela é feita com a base nas relações interpessoais, tá? Então, assim, o que são as relações interpessoais, né? A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Hoje nós vamos aprender para que serve um curso de relações interpessoais e como funciona o comportamento e as relações interpessoais. O relacionamento interpessoal, gente, ele é a conexão feita por duas ou mais pessoas de um mesmo círculo, tá? Ele tem muito a ver com a maneira com que nós tratamos e nos relacionamos com os outros. A qualidade dessas relações no núcleo profissional, ele se trata da forma como nos relacionamos com os nossos colegas de trabalho. Vamos levar em consideração que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Aí você imagina que esse trabalho seja um ambiente hostil, um ambiente conflituoso. Você vai se sentir à vontade de estar nesse ambiente? Eu não me sentiria, sinceramente. Então é por isso, gente, que as relações interpessoais, principalmente no âmbito do nosso trabalho, é o que vai melhorar o clima organizacional. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é clima organizacional. E isso faz com que... Deixa eu pegar aqui meu microfone, que quando ele fica embaixo eu não consigo fazer com que vocês me ouçam. E isso faz com que esse clima organizacional ele seja um ambiente melhor de se viver, tá? Melhor de se conviver, vamos colocar assim. Mas para que um curso de relações interpessoais? Vocês devem estar se perguntando. Poxa vida, eu estou fazendo um curso de administração, aí vem a professora de RH com essa história de relações interpessoais. Gente, é muito, muito, muito importante mesmo, tá? Uma vez que a eficiência em lidar com as pessoas é muitas vezes prejudicada pela falta de habilidade, de compreensão no trato interpessoal, é importante que a gente compreenda a dimensão dessa relação interpessoal, né? É importante que a gente entenda a importância. É importante que a gente entenda a importância. Ficou um tanto redundante, mas é isso mesmo que eu quis dizer, tá? Qualquer profissional que esteja interessado, no mínimo, em construir um perfil coerente com as exigências impostas pelo mercado atual, ele deve necessariamente refletir sobre como tem sido, né? Como é que eu tenho me relacionado com as outras pessoas? Como é que eu tenho vivenciado? Como é que eu tenho... Será que eu negligencio as minhas relações interpessoais? Será que eu sou uma pessoa que tem paciência com o outro? Será que eu tenho empatia? Essas são as palavras que têm que reinar absolutas, tá? Em um relacionamento interpessoal, principalmente em empresas. Aqui no SEBRAC, a gente tem um relacionamento interpessoal muito bom, graças a Deus. E quando há um tempinho atrás a gente até tinha alguns treinamentos, eram maravilhosos porque a gente podia ter esse contato, tá? Quando nós voltarmos para a nossa sala de aula, todo final da aula eu sempre faço dinâmica, vocês vão amar, tenho certeza. Como é que funciona, né, o comportamento humano e as relações interpessoais? Vamos dar uma olhadinha. No nosso dia a dia, gente, a gente interage com as mais diferentes pessoas, tá? De diferentes níveis socioculturais, de diferentes raças, de diferentes religiões. E nós temos que ter habilidade em lidar com essas pessoas. Nós temos que entender que o diferente, ele é normal. Nós temos que entender que o tempo do outro não é o meu tempo. Isso é difícil para algumas pessoas, isso é muito difícil, não vou colocar só difícil não, isso é muito difícil para algumas pessoas. E a gente tem que entender a dificuldade dessas pessoas também. Existe uma coisa que é chamada de percepção. Deixa eu pegar com outra. Sem contar que a diferença entre as pessoas
ela parte de uma consequência, né, das suas experiências de vida mesmo, tá? É importante que a gente consiga compreender que essa consequência, né, das experiências da vida, elas nos modificam, tá? De acordo com como foi a sua cultura, de acordo com como foi a maneira que a sua mãe te criou, de acordo com como foi o ambiente onde você foi estigmatizado, é o que vai fazer essa diferença, tá? Estigmatizar, gente, é você colocar uma característica específica em alguém e essa característica específica ser a ideal, vamos colocar assim, né? Funciona mais ou menos assim. Toda mulher bonita, ela tem que ser magra, loira, alta. Existem pessoas que cresceram em ambientes onde a mulher, para ser bonita, tem que ser magra, loira e alta. Esse é o estigma da beleza, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o que é a palavra estigma, né? E muitas vezes a gente não consegue compreender, porque a gente tem certo tipo de comportamento diante de determinadas situações. Mas isso, na maioria das vezes, é decorrente disso aqui, ó. Das consequências das nossas experiências de vida, tá? E aí a gente também não consegue perceber a atmosfera que nós criamos no nosso trabalho. Às vezes é até uma atmosfera meio nociva, né? Dependendo de como foi o nosso dia, de como a gente acordou, de como a gente tomou o café da manhã, como a gente foi recebido pelos nossos pais no primeiro momento do nosso dia, é que a gente vai levar isso para o nosso trabalho. Só que eu costumo dizer que eu não concordo muito com essa frase que diz que a gente tem que deixar os problemas fora da empresa, né? Botar dentro de uma sacolinha e deixar fora da empresa para poder entrar. Eu costumo dizer que a gente tem que conseguir administrar esses problemas, porque não existe essa dissociação. Essa dissociação entre o eu que trabalha e o eu que está lá, o eu pessoal, que tem um relacionamento pessoal com as pessoas de fora do meu trabalho, isso não existe, tá? Você tem que administrar esses teus relacionamentos fora do trabalho para que dentro do trabalho o teu ambiente seja no mínimo agradável, tá joia? E aí, gente, né, eu passei uma atividade para vocês que vocês criem uma empresa. Passei pela manhã e agora eu vou explicar mais ou menos como é que vai funcionar. Uma empresa, gente, ela é composta de alguns membros, tá? Algumas pessoas conhecem a composição da empresa, outras pessoas não conhecem, mas eu quero ver como que vocês enxergam, tá? A composição dessa empresa. Como que vocês conseguem entender como funciona o funcionamento dessa empresa. Deixa eu ver se eu pausei aqui o vídeo. Pausei não. Como é que funciona o andamento dessa empresa? Aí vai ser mais ou menos assim, tá? Algumas pessoas já vieram no meu PV, já me perguntaram, já começaram a se organizar. Eu preciso que vocês montem para mim uma empresa. Do que for, não importa, tá? Desde que seja uma empresa que tenha nome, característica e função. Como eu expliquei no vídeo anterior, não quero que tenha CNPJ, mas se tiver, perfeito, um ponto a mais para vocês. Se vocês não souberem que Patavina é CNPJ, dá uma pesquisada. A gente vai conversar muito a respeito de empresa, a respeito de composição empresarial. A gente vai conversar muito ainda a respeito de relacionamentos interpessoais. Na próxima aulinha, a gente vai ver quais são as diferenças individuais e as normas de convivência, tá? Vamos fazer uma revisão do que a gente aprendeu hoje, né? O que são as relações interpessoais, como que nós estamos interagindo com o outro, como é que funcionam essas relações interpessoais e o comportamento humano, tá? Eu queria fazer um convite a vocês, aproveitando esse momento de quarentena, esse momento em que nós estamos passando, né? Um pouco difícil para alguns, um pouco mais leve para outros. Eu queria convidar você a olhar para dentro, tá? Eu queria convidar você a se enxergar como ser humano, como pessoa, e queria dar mais uma atividade para que vocês façam um diário de emoções.
O diário de emoções funciona da seguinte maneira. Quando chegar no finalzinho do dia, vocês vão escrever e identificar todas as emoções que vocês passaram naquele dia. E na próxima quinta-feira a gente vai fazer uma live para poder conversarmos a respeito dessas emoções, tá? A gente vai fazer grupos de 4... Uma live não, fazer uma chamada de vídeo é melhor, fica menos invasivo. Vou fazer chamadas de vídeo de 4 em 4, de 3 em 3. Quem quiser fazer chamada de vídeo individual, a gente faz também, tá joia? Eu preciso conversar com vocês, eu preciso conhecer vocês, tá bom? Vamos aproveitar esse momento não de solidão, mas de solitude, tá? A palavra solitude, ela significa o autoconhecimento. Vamos praticar o autoconhecimento nesse momento, tá bom? Beijinho no coração de todos. Já já nós vamos estar na nossa salinha de aula. Espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, tá? Tchau, tchau. Vou deixar uma frase para vocês, para que vocês possam refletir. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Se você não fizer nada, não existirão resultados, tá? Essa frase é de Mahatma Gandhi. Espero que vocês aproveitem bastante. Muito obrigada pelo tempo que vocês estão passando conosco, tá? Beijo!